A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o presbítero Joás. Fui convidado pela missionária Iracema para estar ministrando a vocês, né, a disciplina de liderança cristã. O que é liderança? Liderança, né, é o poder, a capacidade de influenciar as outras pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que a gente convive, pessoas no nosso grupo familiar, no trabalho, né, no nosso dia a dia, no grupo de amizade, sempre tem aquela pessoa que tem um poder de influência sobre as demais. E quando, né, Jesus Cristo nos chamou para que nós possamos levar a palavra dele adiante, né, para que possamos divulgar o Evangelho, precisamos, né, que exercemos, né, algum tipo de liderança sobre pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Eu quero estar apresentando para vocês, né, alguns conceitos sobre essa liderança. Primeiramente, quem levanta o líder é Deus. É Deus que nos chama, assim como todos os outros personagens da Bíblia que tiveram a sua contribuição, né, para que a vontade de Deus seguisse adiante. Né, nós também hoje estamos aqui, né, disponíveis para que Deus possa agir através de nós e cumprir o seu propósito aqui na terra. Quando, né, lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, o que podemos perceber aqui? Que essa sabedoria e essa inteligência, ela não vem, né, do ser humano, ela não é nata do líder, né? Quando nasce o líder, Deus começa a preparar essa pessoa, começa a dar ela sabedoria, inteligência, para que ela possa desempenhar, né, aquela liderança, para que ela possa cumprir o propósito ao qual ela foi chamada. O convite de Deus à liderança, né, lá em Atos capítulo 13, versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte: E quando este foi retirado, levantou-lhes como o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade. Então, o que nós vemos aqui? Né? A nação de Israel ela passava por um processo de corrupção muito grande, onde tudo se tornou superficial. Quando a gente vem ali daquela geração, né, do sacerdote Eli, né, dos seus filhos, Ofni e Finéias, né, tinha toda uma deturpação do sagrado. Depois, né, vem Saul, né, Saul que era um homem de boa aparência, né, que apresentava ser um rei perfeito e ideal. Então a nação de Israel começa a pedir um rei, né, assim conforme as nações vizinhas, eles não queriam ser governados mais por Deus, né, porque Deus governava através dos juízes. Então Deus levanta ali Samuel para ungir Saul, rei de Israel. Mas o que acontece? Né? Saul é uma representatividade de pessoas que fazem as coisas na obra de Deus por aparência. Eu faço para ser bem visto, eu faço para ser aplaudido, tanto que quando Deus começa a desaprovar o reinado de Saul, qual foi o motivo? Que eles estavam prestes a sair para a batalha e naquela época era comum o sacerdote, né, oferecer um sacrifício para que Deus fosse com o povo na guerra. O que acontece? Samuel demora a chegar e Saul vai ali e oferece sacrifício. Ele não era apto, ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para governar, ele foi chamado, né, para exercer, né, uma função administrativa, ele não foi chamado para função sacerdotal. Então ele passa por cima da liderança, né, de Samuel e ele meio que atropela aquela importância, né, de Samuel, né, para estar fazendo com que
aquele ritual sagrado que era comum naquela época pudesse ser feito. E quando Samuel chega, né, ele já estava oferecendo o sacrifício. Então, o que isso mostra para nós? Né, que a gente tem que ter um coração aberto, porque Davi ele era totalmente oposto a Saul. Né? Ele, quando a arca de Deus chega em Jerusalém, ele rasga suas vestes, ele começa a chorar e plantear. Ou seja, o que isso mostra para nós? Que Davi ele não se preocupava muito com a aparência, né, que os outros estavam, né, que ele estava imprimindo para os outros. Ele importava com o que Deus importava. E é isso que Deus espera de qualquer líder. Deus espera de qualquer liderança que primeiro ela, né, tenha um cuidado de analisar o que Deus espera de mim. Né? E às vezes é muito perigoso quando as pessoas começam a procurar e a começar a querer atender o que os outros pensam dela. O que os outros pensam de mim não importa. Deus me chamou para fazer algo no reino dele. E às vezes, esse algo que você vai fazer, a grande maioria não vai aprovar. Mas se você tiver a bênção, né, do seu sacerdote, do seu pastor, você tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, não importa a crítica dos demais, que as críticas vão vir. Assim como Mical criticou Davi, né, por estar recebendo e estar agindo como louco ao receber a arca de Deus, né, você vai ser criticado por fazer as coisas que Deus chamou você para fazer. Isso é natural. O que não pode acontecer, né, é você deixar a sua vaidade tomar conta e você tentar, né, imprimir um personagem para as outras pessoas e fazer, né, uma imagem de você mesmo para que a maioria te aprove. Você não precisa ser aprovado pela maioria. Você foi chamado por Deus para fazer a vontade dele e é preciso que você entenda isso, que você precisa unicamente cumprir o seu propósito, sem vaidade, né, sem querer passar por cima de liderança, sem querer passar acima de quem está passa por cima de quem está à sua frente, que foi no caso, né, de Saul, que passou à frente de Samuel. Então nós temos que entender isso. Outro ponto, né, é o sofrimento envolvido na liderança. Quando a gente começa a olhar a história da Bíblia, né, os grandes homens de Deus que foram chamados para fazer a diferença no seu tempo, todos eles, sem exceção, eles tiveram, né, esse fardo de carregar um sofrimento por causa, né, da sua missão, por causa do seu chamado. Isso é natural, né, porque a Bíblia fala lá em Efésios 6 que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas nós lutamos contra ossos e potestades. Quando você é chamado para fazer a obra de Deus, para desempenhar aquilo que Deus chamou você para desempenhar, é normal que o reino das trevas vai se levantar contra você, né? Porque ele quer fazer um projeto paralelo para o homem, para os homens. Então você levanta para fazer a vontade de Deus e ele vai se levantar contra você para fazer com que você desanime, para fazer com que você pare, para fazer com que você sinta medo e não vá adiante. Então é normal, né, que os sofrimentos, as tribulações, ela vai acompanhar sim, né, o seu chamado. Não pense você, né, que o fato de você ser chamado para fazer a obra de Deus vai te dar uma vida de mar de rosas. Não, isso não existe. Né? A vida ministerial, a vida de liderança, ela é bastante complicada. Né? Eu sou filho de pastor e eu entendo bem isso. Não só pastor, qualquer líder que você for procurar que faça algo para o reino de Deus, você pode ter certeza que essa pessoa vai enfrentar provações, né, um pouco mais com um pouco de mais forças que os outros toda vez que você se levanta, né, para ir atrás de almas, para fazer com que o ID que o Senhor nos mandou, né, para que fomos pregar o evangelho a toda criatura. Todas as vezes que nós formos cumprir esse chamado, que formos cumprir essa determinação que Jesus nos deu, pode ter certeza que o inferno vai se levantar contra nós. Então isso explica o porquê de tantas provações, o porquê de tanto desgaste. Isso é normal, isso é natural. Agora, o que nós não podemos é desanimar por conta dessas tribulações e provações.
né? Lá em Atos, capítulo 9, versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo sai de um cenário que ele estava sendo, né, se tornando perseguidor da igreja, né, ele ia atrás de cristãos, capturava, trazia, entregava para ser presos, ele esbofeteava aquelas pessoas, maltratava aquelas pessoas. E nesse certo momento, quando ele está indo para Damasco, o que acontece? Ele cai no caminho de Damasco, ele vê, né, aquele clarão, na verdade ele não vê Deus, mas ele vê aquele clarão, ele perde a visão, né? E é muito interessante, irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, ela é muito interessante porque quando Paulo cai a caminho de Damasco, o que acontece? Né? E ele perde a sua visão, é como se ele tivesse perdido aquela visão daquele Paulo, né, que fazia parte do Sinédrio, né, aquele Paulo que conhecia todas as leis, mas que vivia talvez uma vida superficial, né? Então, o que acontece? Quando Paulo ele vivia uma vida superficial, ele perseguia, né? Ele era contra o propósito. Mas quando ele passou a viver, deixou a religião de lado e passou a viver o evangelho, né, que os olhos dele se abriram quando Ananias vai lá e ora, né, para que Deus restaure a visão dele, é meio que, né, ali começa uma nova fase, né, de Saulo para Paulo, né? Então é muito interessante. Às vezes a gente quer ficar, né, quer vestir a capa do Saulo, ficar tudo tranquilo, né, e fazer as coisas da obra de Deus da nossa forma, do nosso jeito, mas é preciso que nós cumprimos, né, o que Deus nos determina. Qual foi a determinação, né, de Jesus Cristo quando ele fala, né, para Saulo no caminho, né, de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante que Paulo ele não tinha consciência que ele estava perseguindo a obra de Deus e os cristãos. Para ele estava apenas zelando, né, da lei, né, porque eles tinham o cristianismo como uma seita que estava se alastrando e precisava de um certo cuidado para que isso não se alastrasse mais, para que isso se contivesse e ficasse por aquilo mesmo, que aquilo não fosse adiante, porque ele tinha um zelo pela lei. Mas quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, né, ele vê que aquilo ali realmente é a vontade de Deus, que ele estava, né, no caminho contrário à vontade de Deus. E às vezes na nossa vida é preciso a gente parar um pouco, analisar e pedir de Deus um direcionamento. Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a tua obra da forma certa? Ou será que eu apenas estou desempenhando coisas na igreja sem amor ao teu reino, sem propósito? Nós precisamos fazer a obra de Deus com propósito, com um coração cheio de amor, né? Porque se nós estiver fazendo, né, para outras coisas, né, para que tenhamos reconhecimento ou para ajudar outras pessoas, mas nosso propósito principal não é o amor, é o evangelho, não é cumprir a determinação que Deus nos mandou, é para que nós levasse o evangelho de Deus a toda criatura. Então isso está um pouco fora de foco. Nós precisamos mudar um pouco, né, a nossa forma de ver as coisas. Pode observar que Saulo é antes, né, de cair no caminho de Damasco, e depois ele se torna um Paulo. É um Paulo que, quando você vai lá no Novo Testamento, né, a grande maioria das cartas são paulinas, né, que escreveu determinações para os cristãos daquela época. Ou seja, ele passa, né, de perseguidor e ele vai se tornar, né, um evangelista, né, ele vai se tornar, né, um ombro amigo daquelas pessoas e de perseguidor a perseguido. E isso é bastante interessante, né? Porque se a gente for olhar a história de Paulo, né, foi muitos açoites, prisões, mas ele cumpriu. E quando a gente lê a história linda de Paulo, né, que Paulo não recuava, né, ele não parava. Por mais que fosse difícil, né, cumprir aquele propósito, né, ele se dizia que ele se doava, né, por amor ao evangelho. E é isso que precisa acontecer. O autossacrifício, ele é algo que o evangelho vai exigir de nós. Lá em 1 João,
capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, Cristo morreu de braços abertos na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então não é justo, né? Não é justo você guardar isso para você, não, eu fui perdoado, eu fui salvo, tá tudo certo, tá tudo bem. Não, não tá. Tem pessoas ainda que precisam ouvir o evangelho, tem pessoas ainda que não conhecem a Deus. Talvez um vizinho que conversa com você, talvez um colega de trabalho que conversa com você em diversas ocasiões e você não para falar do amor de Jesus, né? E talvez, né, muitos são negligentes até de uma pior forma. Além de não falar do evangelho, tem uma conduta, né, que prega, né, o que a palavra de Deus não ensina. Ou seja, né, se algum dia essa pessoa vier pregar para outras pessoas que conhecem ela, talvez as pessoas vão dar um descrédito para o evangelho porque o que ela vive é diferente. Então nós precisamos, né, pregar de duas maneiras. Né? Precisamos dar a nossa vida como pregação, como sacrifício vivo para que o evangelho siga adiante. E você pode ter certeza que isso vai vir acompanhado de críticas, né, da sociedade que a gente vive, da cultura, porque nós vivemos num meio hoje que parece que quanto pior, melhor. Né? E quando a gente se levanta para fazer algo diferente, é natural, é normal, né, que essas pessoas vão se levantar, elas vão se levantar para que nós não cumprimos, né, não possamos cumprir aquilo que ofendem elas, porque o evangelho ele ofende, né, aquelas pessoas que estão no pecado. E é natural que essas pessoas elas vão amar o pecado, elas não vão querer deixar aquilo. Então, quando você confronta, você vai sofrer perseguição, rejeição, crítica, né, e solidão. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Ou seja, Paulo ele tem toda essa história, né? Ele escreve a várias igrejas da Ásia, ele evangeliza todos aqueles cristãos para no final ele acabar sozinho. E é isso aí. A nossa vida, né? Primeiro um cristão tem que ter uma mentalidade um pouco diferente, porque nós não estamos aqui e vamos ficar aqui para sempre. Nós estamos num estágio inicial e daqui, né, quando a gente deixar esse corpo, que é um corpo corrupto, um corpo, né, que é corruptível, e nosso corpo for transformado e glorificado e formos para o céu, ali que o propósito começa, porque ali é a eternidade. Né? Ou seja, o que passamos aqui é insignificância com o que vamos viver lá. Então, para que a gente possamos viver essas coisas boas, né, que o Evangelho nos aguarda, quando Cristo nos chamar, nós precisamos, enquanto estivermos aqui, fazer com que isso chegue às outras pessoas. Não importa se isso, né, vai te custar algo, né? Mas pode ter certeza que o seu galardão no céu vai estar garantido. As qualificações de um líder, né, ela tem que, né, abranger vários pontos. O líder também tem que ser maduro, tem que ser uma pessoa que mostra maturidade para as outras pessoas, tem que ser espelho. Sabe aquela pessoa que quando você vê ela, você não parece meu pai, parece meu avô, mas parece que a idade é a mesma? Porque aquela pessoa tem uma maturidade, ela sabe onde quer chegar. Porque é difícil quando você vê um líder, hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Hoje ele planeja uma coisa e o que ele planejou hoje, amanhã já não serve, amanhã já planeja outra coisa em cima e parece que não tem um foco. Então, como que as pessoas, né, que você está liderando, elas vão acreditar naquilo que você, né, propõe, já que você não leva nada à frente? Então é preciso muito cuidado, tem que ser muito maduro, pensar antes de agir, pensar antes de fazer, porque tudo precisa ser bem calculado, porque o reino de Deus é algo que precisa ser tratado com muito cuidado, porque há almas envolvidas, e talvez a forma com que você lida com as pessoas, talvez pode, em vez de atrair, você pode repelir. Então é preciso muito cuidado com isso. O potencial de um líder cristão, né, ele precisa ser sempre melhorado. Porque às vezes a gente tem a tendência, não tá bom do jeito que tá, Deus está me usando. Não,
É preciso sempre da gente remover os obstáculos que a gente consegue, que a gente não consegue, a gente pede para Deus para remover, mas a gente precisa ter, né, esse entendimento. E o que a gente tem que, né, imprimir em nós, além de um caráter cristão, é um caráter de liderança e de influência. Porque como eu falei para vocês, que a gente precisa de ter um pouco, um pouco não, muita firmeza, saber onde quer chegar, porque tem pessoas que estão se espelhando em você. E aquelas pessoas que estão se espelhando em você, né, se você não tiver posicionamento, se você não tiver, às vezes você vê líderes, né, promissores, mas você não vê o peso daquilo por trás, né? Às vezes o peso vai ser grande, né? Às vezes o peso vai ser muito grande para desempenhar aquilo que Deus nos chamou, né? Mas Deus, ele é fiel, né, para nos, assim como diz lá em Isaías, né, para renovar nossas forças, nos dar força, ânimo para que a gente possa seguir adiante, né? E um líder também, ele tem que ter, né, tem que ser nato nele a questão de delegar. Você precisa delegar as pessoas que estão à sua volta, que faz parte do seu grupo de liderança, porque um líder não faz nada sozinho. É preciso que você analise, né, se você está liderando algo, algum departamento, você pode ter certeza que dentre aqueles liderados há várias habilidades que um tem, o outro não tem. Então é preciso você avaliar essas habilidades e, de acordo com essas habilidades, você delegar funções, né? Porque na verdade a tarefa do líder, além de influenciar, mas às vezes o líder, ele muitas vezes ele vai ele não vai executar muita coisa, mas ele vai acompanhar os que estão executando, né? Ele vai acompanhar, assim como Neemias, né, acompanhava aqueles homens da obra ali, supervisionava a reconstrução dos muros. É dessa forma que um líder deve agir, porque às vezes o líder chega lá e faz tudo sozinho e pronto. Você não envolveu as outras pessoas, porque além da questão de você estar fazendo com que essas pessoas façam algo para o reino de Deus, a pessoa precisa se sentir útil, né? Ela tem que se sentir que naquele grupo ela tem uma importância. É preciso que a gente, né, tenha esse cuidado, né, de delegar as pessoas, né, e também quando a gente delega, a gente também tem que ser o suporte, porque você vai delegar, talvez as pessoas vão ter alguma dificuldade naquilo que você delegou para elas, mas você deve acompanhar para estar ali verificando quais as dificuldades que ela está tendo, né? Qual o suporte que você precisa dar para ela, porque às vezes você não tem que, por exemplo, determinar, apenas cobrar o que foi feito, porque não foi feito. Não, não foi feito, você está com dificuldade nisso, eu posso te ajudar, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Qual a melhor forma que você consegue desempenhar essa função? Então esse é o papel do líder. E para a gente, né, tá concluindo, teve um livro que eu li que me abençoou bastante, que é o livro Amado Timóteo, do Tom Askell. Esse livro aqui, se você tiver condição, né, de algum dia adquirir ou ler no Amazon, esse livro me abençoou muito e ele tem muito disso, né? Parte do índice desse livro, eu vou falar aqui para vocês, né, o que, na verdade, esse livro ele foi escrito, né, vários capítulos dele, cada capítulo foi escrito para um pastor, por um pastor, né, para dar conselhos à liderança, né, que as pessoas que estão, né, envolvidas no reino de Deus. Então, por isso o nome de Amado Timóteo. Então, cada pastor, né, esse Timóteo, na verdade, era um personagem, e esse Timóteo